Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O ministério de Jesus Cristo, então, tem o seu início. E em um momento ele vai explicar para os apóstolos e para os seus discípulos sobre conceitos muito importantes sobre esta vida. E um dos grandes conceitos se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 e 23. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes estamos tão preocupados aqui na Terra com acumular bens e vivemos em função disso. E muitas vezes não vivemos a vida como deveríamos viver. Todo ser humano busca a felicidade, busca a alegria. Nós existimos para sermos alegres, felizes. Mas quando nós depositamos nas coisas materiais, nos bens da Terra, essa busca da alegria, essa busca da felicidade, é quando nós não conseguimos. Por quê? Porque os bens materiais proporcionam, sim, prazer, mas não podemos fazer disso a nossa única fonte de felicidade. Senão, não teríamos aí grandes celebridades, grandes famosos que acabam morrendo, e acabam morrendo sozinhos, acabam morrendo em situações desastrosas, infelizes, deprimidos. Então é importante obter esses bens, mas que esses bens não sejam o responsável de toda a nossa busca de alegria e de felicidade. Ele fala que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Vivemos em meio a pessoas, a situações humanas, e muitas vezes nós podemos suavizar a dor, o sofrimento das pessoas, e no entanto nós estamos tão preocupados com o acumular bens materiais. Muitas vezes temos pessoas que são dependentes, né, de uma companhia, de uma conversa, de um consolo, de uma força, e nós ignoramos tudo isso e passamos por cima essas características, essas situações que fazem melhor para nós, né, quando nós nos preocupamos com o outro. E ele vai falar que os nossos olhos é a luz para o nosso corpo. Agora, isso é muito importante porque os nossos olhos nos conduzem, e onde nós colocamos os nossos olhos é o que vai determinar se isso vai iluminar o nosso corpo ou não. Nós somos seduzidos o tempo inteiro por coisas que ouvimos, por coisas que vemos, pelas coisas que nós cheiramos, apalpamos. E Jesus diz que nossos olhos são as candeias, né, a lamparina para o nosso corpo, para a nossa alma. Porque quando nós nos aproximamos de alguma coisa, os olhos viram primeiro. Então, é neste momento em que nós definimos o que nós queremos para o nosso corpo. Ele fala que os nossos olhos, se não forem tratados, se não forem cuidados, podem nos conduzir ao mal, ao erro. Pensamos, por exemplo, pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo. Os olhos começam a ver e isso traz alimento para o físico, porque os olhos é físico e isso vai alimentando a nossa imaginação e nós vamos sendo seduzidos pelo aquilo que nossos olhos estão vendo. E aí neste momento nós percebemos que nós deveríamos parar e desviar os olhos e olhar para o caminho certo, para onde deveríamos olhar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então ele chama a atenção dos nossos olhos, né? Que nós devemos ter essa preocupação de que nossos olhos vejam aquilo que vai iluminar o nosso corpo.
Também ele vai falar sobre o que acontece muitas vezes conosco, quando nós não damos atenção a isso. Aí nós fazemos, por exemplo, uma coisa errada, mas desejando parecer que estamos bem, que fazemos o bem. Então ele mostra que isso é impossível. Ou nós somos bons, ou nós somos maus. Nós não temos um meio termo, né? Mais ou menos, não. Ou nós fazemos a coisa certa, ou nós fazemos a coisa errada. Por quê? Porque o que não é certo é errado. Não é mais ou menos. Ou é certo ou é errado. As coisas são assim, né? O que define a nossa vida é isso, né? Não é como, por exemplo, eu não quero tomar um copo de água nem frio e nem quente, eu quero morno. Em se tratando de água, mas em se tratando de escolhas que nós fazemos na vida, ou é a coisa certa ou é a coisa errada. Porque isso tem repercussão, isso repercute em nossas vidas, nas coisas que nós escolhemos, nas coisas que nós decidimos. Por isso é importante tomar posições, o certo ou o errado. E ele vai chamar a atenção disso falando sobre aquela pessoa que busca servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Olha no versículo 24, né, do capítulo 6 de Mateus. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Lúcifer e a Satanás. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Isso é o que ele vai ensinar aos seus discípulos. Nós temos que definir o que nós queremos fazer, a quem nós queremos servir. Nós encontramos muitas vezes, hoje em dia, com toda essa popularidade de rede social, de internet, encontramos, por exemplo, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, cantores gospel, por exemplo, que por fazer uma música com o nome de Cristo, está atuando dentro do que o Senhor espera que cada um atue. E, no entanto, não é bem assim, porque a aparência do pecado também é pecado. Então, infelizmente, nós vemos isso nas redes sociais o tempo inteiro. Não há como orar a Deus e, ao mesmo tempo, ser fiéis a imagens de escultura. São duas coisas que não coadunam, né? Não batem, né? São coisas contraditórias, né? E muitas pessoas clamam a Deus, falam de Deus e se ajoelham diante de imagens de escultura e seguem procissões. Está errado, está errado, está errado. Então não podemos servir a dois senhores. Ou fazemos uma coisa ou fazemos outra coisa. Isso Jesus Cristo, ele vai explicar para os seus discípulos, para os seus apóstolos, em medida em que vai avançando em seu ministério. E ele então fala um pensamento crucial, né? Ele fala que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que então depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, ele fala que temos que preocuparmos primeiro com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com os ensinamentos de Deus. E não estar preocupados com atender às coisas do mundo e que Deus vai nos abençoar pela nossa boa intenção. Não existe aí uma boa intenção, ou é uma coisa ou é outra. E se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, significa as coisas que são ensinadas por Ele, não as coisas que são introduzidas e popularizadas pelos homens, pela sociedade, que querem mudar os valores e fazer-nos entender e fazer-nos aceitar que aquilo é certo, quando na verdade contradiz todos os seus ensinamentos. Então isso continua sendo os seus ensinamentos à medida em que vai avançando em seu ministério. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.